Olá pessoal, aqui é o professor William de Educação Física. Hoje a nossa aula tem como tema os esportes de invasão. Vamos falar sobre o basquetebol. E é apenas abordar um breve resumo histórico, para que vocês possam reconhecer e valorizar os aspectos históricos desse esporte, que é um esporte hoje de caráter mundial. Eu vou fazer aqui a explicação dos slides, mas depois eu quero que vocês façam a leitura com calma de cada slide. E vou deixar para vocês também um texto de apoio sobre o resumo histórico do basquetebol para ajudar vocês nas atividades. E aí, no final vou deixar um videozinho para melhorar a fixação do conteúdo, da aprendizagem do conteúdo. Bom, o basquetebol ou bola ao cesto, foi inventado por um professor de educação física, Jean Naismith, que trabalha na Associação Cristã de Rapazes, que é uma escola lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, lá nesse estado, nesse período em que foi criado o basquetebol, tinha um inverno muito rigoroso, e o diretor da escola pediu para que o professor de educação física, Naismith, criasse um esporte que pudesse ser praticado em ambiente fechado, devido a esse inverno. Porque os outros esportes, como beisebol e futebol americano, era impraticável nesse período. Bom, logo o professor escreveu as 13 regras básicas do jogo e pendurou um cesto, como vocês podem ver aqui na foto antiga, um cesto de pêssegos a uma altura de 3,5 metros. Essa altura até hoje ela é respeitada. Hoje o aro é diferente, é um aro de metal, mas a altura continua 3,5 metros. Só que antigamente, esse cesto de pêssego ele apresentava algumas dificuldades. Por exemplo, quando a bola era arremessada e caía dentro do cesto, atrapalhava o jogo, alguém tinha que subir com a escada, retirar a bola, e isso, a dinâmica do jogo ela era prejudicada. E aí, posteriormente, alguém teve a ideia de retirar o fundo do cesto. A bola ficava enganchada, mas para retirar bastava cutucar com uma vara longa, e aí a bola caía e o jogo começava mais rapidamente. Só posteriormente que as tabelas de metais foram colocadas e criou-se uma dinâmica mais apurada do jogo. Os cestos de pêssegos foram utilizados até 1906, aonde finalmente foi colocado os aros de metais, substituído por aros de metais. Uma outra alteração feita logo cedo, de forma que a bola passasse pelas cestas, abrindo caminho para os jogos que conhecemos hoje, foram esses aros de metais e a tabela. Bom, nos jogos antigos, os aros eles ficavam perto dos espectadores, e aí esses espectadores eles atrapalhavam a dinâmica do jogo. Quando ia uma equipe jogar contra outra, uma escola contra outra, os torcida adversária não deixava a bola cair no cesto, colocava a mão, atrapalhava, e aí os organizadores, os inventores desse esporte resolveram colocar uma tabela de madeira, para evitar a interferência dos espectadores. E aí essa tabela ela promoveu outras características para os jogos, por exemplo, como os rebotes, rebote ofensivo, rebote defensivo e outras formas de utilizar a tabela para acertar o aro. E isso criou-se o esporte chamado basquetebol, que nós conhecemos hoje, o aro de metal com uma tabelazinha para dar uma dinâmica mais interessante para o esporte. O primeiro Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachusetts tornava impossível a prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se restringiam a entediantes aulas de ginástica, que pouco estimulavam aos alunos. Foi então que Luther Gluck, diretor do Springfield College, Colégio Internacional da CM,
convocou o professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. Depois de algumas reuniões com outros professores de educação física da região, James Naismith chegou a pensar em desistir da missão, mas seu espírito empreendedor o impedia. Refletindo bastante, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter um alvo fixo, com algum grau de dificuldade, e ter um sentido coletivo. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito tempo e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos acidentais nas disputas de lances. A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola. Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros esportes assim, como o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um relâmpago. O alvo deveria ficar no alto. Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não dispunha de 2 caixas com abertura de cerca de 45 centímetros. O zelador foi ao depósito e voltou trazendo 2 velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith prendeu os cestos na parte superior de 2 pilastras, que ele pensava ter mais de 3 metros, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura, exatos 3 metros e 5 centímetros. Altura esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que foram colocadas no papel em menos de 1 hora. O criativo professor levou as regras para a aula, afixando-as num dos quadros de aviso do ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a explicar as instruções e organizar as equipes. Havia 18 alunos na aula. Naismith selecionou 2 capitães e pediu-lhes que escolhesse os lados da quadra e seus companheiros de equipe. Escolheu 2 dos jogadores mais altos e jogou a bola para o alto. Era o início do primeiro jogo de basquete. Curioso, no entanto, é que nem Naismith nem seus alunos tomaram o cuidado de registrar esta data, de modo que não se pode afirmar com precisão em que dia o primeiro jogo de basquete foi realizado. Sabe-se apenas que foi em dezembro de 1891, pouco antes do Natal. Como esperado, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas, que eram punidas colocando-se seu autor na linha lateral da quadra, até que a próxima cesta fosse feita. Outra limitação dizia respeito à própria cesta. A cada vez que um arremesso era convertido, tinha que subir até a cesta para apanhar a bola. A solução encontrada, alguns meses depois, foi cortar a base do cesto, o que permitiria a rápida continuação do jogo. Após a aprovação da diretoria do Springfield College, a primeira partida oficial do esporte recém-criado foi realizada no ginásio Armory Hill, no dia 11 de março de 1892, em que os alunos venceram os professores pelo placar de 5-1, na presença de cerca de 200 pessoas. A primeira bola de basquete foi feita pela A.C. Spalding Brothers, ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola de futebol. Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. Naismith não poderia imaginar a extensão do sucesso alcançado pelo esporte que inventara. Seu momento de glória veio quando o basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, e ele lançou ao alto a bola que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Atualmente, o esporte
é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquete.